Olá, nono ano, professor Esquilas, tudo bem? Vamos aqui na atividade 11, vamos continuar a falar sobre genética e hereditariedade. Essa aqui é a parte 2. Tá, gente? Esse assunto é muito importante para quem for prestar vestibulinho, alguma coisa assim. Tá? E não é difícil, só tem que prestar atenção para entender. Tá? Vamos lá. Ó, esse quadro aqui está mostrando um quadro simplificado, um esquema simplificado da reprodução humana. O ser humano, né, tanto o homem como a mulher, são seres diploides. 46 cromossomos, ou como nós vimos na aula anterior, 2 Ns, né? E conforme a gente vai levando a vida, se você se corta ou se machuca, ou toma sol, aí você perde a pele. Em resumo, você vai substituindo essas células aqui, todas as nossas células são diploides, tem 46 cromossomos. E quando precisa, num corte, por exemplo, que você cicatriza, são produzidas outras células diploides. Mas quando o homem e a mulher atingem a maturidade, o homem começa a produzir o espermatozoide e a mulher começa a produzir o óvulo no ovário e o homem espermatozoide no testículo. O que vai acontecer? Esses espermatozoides que o homem produz, ele não vai ter 46 cromossomos, ele vai ter metade, 23. Por isso que é haploide, N. Mesma coisa a mulher. O óvulo da mulher vai ter 23 cromossomos, vai ser N, haploide, não mais 46. Continua tendo 46 no corpo inteiro. Só o espermatozoide e o óvulo que tem 23. Então aí quando o casal vai ter um filho, o espermatozoide do homem, que tem 23 cromossomos, com o óvulo da mulher, também tem 23, vai fertilizar, ou seja, vai sofrer a fecundação. 23 da mãe e 23 do pai, vai ter essa célula 46 cromossomos depois da fecundação. E aí ela vai ser chamada de zigoto, 2N, ou 46 cromossomos. A partir daqui, essa célula vai dividindo, até que 9 meses depois nasce o recém-nascido 100% haploide, porque ele ainda não está produzindo espermatozoide, se for homem, ou óvulo, se for mulher. Então ele é 100% diploide, 46 cromossomos em todas as células dele, certo? Então, isso, gente, é genética, que estuda características hereditárias. Então, lá, desde a antiguidade, sabe-se que características como a cor dos olhos, o formato dos lábios, a cor dos cabelos, o formato das orelhas e o tamanho do nariz e outras características são transmitidas de pais para filhos. Ou seja, são características hereditárias que a gente herdou dos pais ou até mesmo dos avós. Pensava-se que essas características eram simplesmente misturadas de geração em geração. Só que lá no século XIX, né, o conhecimento humano sobre isso começou a sofrer um avanço. E o responsável por esses primeiros passos foi o Gregor Mendel, né, que, como nós vimos lá, ele realizou uma série de experiências com ervilhas, né, que a gente viu lá na aula passada. Então, a genética ela vai estudar os genes. E os genes e a maneira como eles são transferidos para os seus descendentes é o objeto de estudo da genética. Por isso, genética, o próprio nome fala, né? Gene. E nós vamos ver isso no resto da aula, em que vai comentar hereditariedade, mostrando e interpretando os resultados do Mendel e esclarecer esses fundamentos da transmissão dos genes aos descendentes. Então, primeiro vamos entender o que são alelos. Os alelos eles se localizam em cromossomos homólogos. Ah, professor, entendi nada. Vamos lá. Ó, os cromossomos homólogos se assemelham em forma e estrutura e contêm genes correspondentes às mesmas características. Por exemplo, a célula da ervilha. Peguei uma célula da ervilha aqui. Ó, a célula da ervilha. Ela tem 14. No caso aqui, ela está diploide, ela tem 14 cromossomos ou 7 pares de cromossomo, tá? Como está escrito aqui, ó, nas células da ervilha, por exemplo, há 7 pares de cromossomos homólogos. O que é isso? Eles vivem juntos, tá vendo? Um muito parecido com o outro, mas são 14, porque são 7 pares, 14. Em um deles, há um gene relacionado à altura da planta.
No cromossomo homólogo a esse, na mesma localização, também é um gene relacionado à altura da planta. Então, ó, esses são cromossomos homólogos e esses são cromossomos homólogos. Esses dois aqui em rosa são os par de alelos que condicionam a altura da planta. Tá vendo? É na mesma altura. Está na mesma direção aqui. É aqui que vai estar dizendo qual vai ser a altura da planta. Assim como nesse outro esse outro cromossomo homólogo aqui, vai estar relacionado à cor da flor, ó, na altura, e são cromossomos diferentes. Certo? Então, os genes que ocupam os mesmos locais dos cromossomos homólogos são chamados de alelo. Ó, par de alelo, par de alelo. Em cada cromossomo, há centenas de genes. No par de cromossomos homólogos, os alelos se posicionam na mesma localização. Tá? Continuando. O que é o genótipo? Aquilo é importante saber, porque daqui a pouco nós vamos usar. A palavra genótipo ela é empregada para se referir ao conjunto total de genes de um indivíduo. Então vamos considerar a planta alta da ervilha, que ela contém em seu genótipo 2 alelos que condicionam a planta alta. Se representarmos cada um desses alelos aqui, vamos por aqui, cada um desses aqui, nós temos aquele cromossomos, o par de cromossomos homólogos, 2N, diploide, mesmo que, ó, cromossomos homólogos, mesma localização, tá? Se nós representarmos cada um desses alelos pela letra A maiúscula, podemos dizer que essa planta tem o genótipo AA para essa característica. Tá aqui, ó, genótipo AA, porque um é A, o outro também. Par de alelo AA. Considere uma outra planta de ervilha baixa, que contenha 2 alelos que condicionam a planta a ser baixa, representando ambos pela letra A minúscula, tá aqui, ó, A minúscula, A minúscula. Podemos dizer que o genótipo dessa planta é, a gente diz azinho, azinho para essa característica. Então, ó, azinho, azinho. Gente, é a mesma localização. Só que aqui é azão, azão, e aqui é azinho, azinho. Ah, professor, mas é diferente? Sim, aí é que está a jogada de mestre aqui da genética, que nós vamos entender daqui a pouco. Então, deu para entender? Planta alta, no mesmo cromossomo, esse cromossomo homólogo é igual a esse. Só que nesse aqui, o par de alelo aqui, na localização de altura, ele é azão, azão, e nesse aqui, na localização de altura, é azão, azinho. Continuando. Separação dos alelos nos gametas. Então, ó, os gametas, quem que é o gameta? Espermatozoide e óvulo. Os gametas são células haploides, nós já vimos, N, originadas por meio de um tipo de divisão celular que reduz o número diploide, 2N, de cromossomos à metade, pois cada gameta recebe apenas um cromossomo de cada par de homólogo. Assim, durante a formação dos gametas, os alelos são separados e apenas um dos alelos de cada par é encontrado em um gameta. Aí é que está a jogada. Ó, é a mesma imagem do desenho anterior. Isso aqui é o cromossomo homólogo da planta alta. Lembra? Azão, azão. Isso é uma célula diploide. Uma célula haploide, que é essa daqui, que vem a ser o espermatozoide, ele veio de uma célula diploide. Então, esses cromossomos homólogos vão ser separados. Um vai para uma célula e esse para outra. Então, são 2 espermatozoides aqui. Uma célula diploide dá origem, no caso aqui, a 2 espermatozoides. N, e ó, é o mesmo cromossomo, só que eles foram separados. Mas ele traz a informação do alelo A e esse aqui também do alelo A, só que o azão, azinho. Lembrando que esse é o genótipo azão, azão, planta alta, né, da ervilha. Agora, mas e a planta baixa? Mesma coisa, nós vimos lá no desenho anterior, azinho, azinho. O par de alelos azinho, azinho. Genótipo azinho, azinho, planta baixa. Quando produz gameta, eu vou ter um gameta, olha, é igual, mesma altura, só que esse é azinho. E esse também. Por que está separado? Porque separa aqui os cromossomos homólogos. Ele é 2N, por isso que os dois estão juntos.
Aqui é N, por isso tem um só. Tá? E como é que funciona isso? Então eu cruzo uma planta alta, azão, azão, e uma planta baixa, azinho, azinho. Nós vimos lá. Aí ela vai produzir gameta. Qual gameta? O azão e o azão. E essa planta baixa, ela só vai produzir azinho, azinho. O que acontece? Quando mistura, esse azão vai encontrar com esse. Aí dá azão, azinho. Aí, mas por que, que é alta? Porque aqui nós vamos ver daqui a pouco, a planta alta, o azão, ele é dominante, ele domina sobre o azinho, e o azinho é recessivo. Então, azão, azinho, quem prevalece? O azão, então é alta. Então, nós temos aqui 100%, ó, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho. Então, quais são os descendentes possíveis? 100% planta alta, só que não azão, 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 azinho. Então, em genética, o indivíduo que apresenta dois alelos iguais é denominado homozigótico. Está aqui, homozigótico. Em relação a esse par de alelos, o que representa dois alelos diferentes é o heterozigótico, azão, azinho. Então, o azinho, azinho também é homozigoto. Então, ó, um indivíduo com genótipo azão, azão é homozigótico. O indivíduo homo é igual, tá, gente? Vamos aproveitar. Homozigoto. No zigoto é igual. Porque a hora que os dois se encontram aqui, vai formar uma semente, uma planta nova. Então aí é zigoto, não é mais gameta. Tá? O indivíduo com genótipo azão, azão é chamado homozigótico. O indivíduo com genótipo azinho, azinho é chamado homozigótico também. Agora, o indivíduo com genótipo azão, azinho é chamado heterozigótico. Então, apesar de ser planta alta, ela não é 100% azão, azão, porque ela pegou o azinho do outro. Então, é 100% planta alta, mas azão, azinho, heterozigótico. Uma conclusão que Mendel expressa em linguagem atual é que o indivíduo heterozigoto azão-azinho não tem altura intermediária entre o azão-azão e o azão-azinho, mas sim uma altura igual ao azão-azinho, porque ele é dominante. Vamos ver. O fenótipo, que é outro termo, e a influência do ambiente. Como já foi mencionado, o genótipo é um termo que se refere aos genes presentes em um indivíduo. A palavra fenótipo, por sua vez, ela é usada para designar as características observáveis de um indivíduo, a forma e o funcionamento do corpo, tais como a altura de uma planta de ervilha e a cor das suas flores. Isso é o fenótipo. Então, a palavra fenótipo também pode se referir a uma característica em particular. Então, voltando ao exemplo das ervilhas, nós temos que o genótipo azão-azão condiciona o fenótipo planta alta. O genótipo azinho-azinho condiciona o fenótipo planta baixa. E o genótipo azão-azinho condiciona o fenótipo a planta alta também. Tá? Que foi o que nós vimos lá. Então, fenótipo alta, 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 alta. Fenótipo azão-azão, azão-azinho, 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 azão-azinho e azinho-azinho. Tá? Continuando, agora o que eu tinha falado sobre gene dominante e gene recessivo. Se o alelo de um gene relacionado a certa característica manifestar-se no fenótipo, tanto de indivíduos homozigóticos quanto de heterozigóticos, que foi o que nós vimos lá no exemplo da planta alta, esse alelo é chamado de dominante. Se, entretanto, o alelo só se manifestar no fenótipo de indivíduos homozigóticos, então esse alelo é o denominado recessivo. É costume usar letras maiúsculas para representar os alelos dominantes e as letras minúsculas para os alelos recessivos. A gente já tinha usado lá, vocês não sabiam, mas agora já está entendido. No caso do gene relacionado, então, à altura das a representação A indicará o alelo dominante
e a representação azinho indicará o alelo recessivo, ou seja, A maiúsculo, alelo dominante, A minúsculo, alelo recessivo. Os fenótipos contrastantes em cada uma das 7 características estudadas por Mendel são condicionados por genótipos que contêm alelos dominantes ou recessivos, como a tabela aqui, ó. Então, dominante, a lisa é dominante sobre a rugosa, que é recessiva. A semente, né? A semente amarela é dominante sobre a semente verde. A flor vermelha é dominante sobre a flor branca. A ervilha, né, a vagem inflada, é dominante sobre a vagem constricta. A vagem verde é dominante sobre a vagem amarela. Flores ao longo do caule é dominante sobre flores na extremidade do caule. E, como nós vimos, planta alta é dominante sobre planta baixa. Aí o que acontece então quando a gente cruza então os indivíduos heterozigotos? Vamos lá. O que acabamos de mostrar explica por que no cruzamento de indivíduos homozigóticos, azão-azão e azinho-azinho, a característica correspondente ao alelo recessivo não aparece nessa geração filha. No entanto, se esses descendentes forem cruzados entre si, ou seja, se eu cruzar azão-azinho, azão-azinho, que lembra que deu 100% planta alta, tal característica pode voltar a se manifestar em novos descendentes. Qual seria então a explicação para esse reaparecimento? Fácil, ó. Quando a planta, antes dela produzir o gameta dela, ela é diploide. Então aquela lá que deu 100% planta alta, mas ela era heterozigótica, ó, par de cromossomos, está aqui, mesma altura, só que um é azão, o outro é azinho. O genótipo azão-azinho, planta alta. A hora que produz o gameta, que eles vão se dividir, se separar, eu vou ter um gameta azão e um gameta azinho. É o alelo azão, alelo azinho. Então, vamos ver, ó, o novo cruzamento vai envolver heterozigotos, azão, azinho. Os gametas desses indivíduos podem conter o gene A ou o gene azão ou gene azinho, como a gente viu aqui. Assim, há a possibilidade de se formarem descendentes com genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, conforme a gente vai ver no esquema agora. Esse esquema também informa que a proporção esperada entre os genótipos dos descendentes é a seguinte: eu vou ter 25% de indivíduos azão-azão, 50% de indivíduos azão-azinho e 25% de indivíduos azão-azão. Então, apesar daquela planta, quando eu cruzei planta alta com planta alta, planta alta com planta baixa, depois todos os descendentes foram plantas altas, quando eu peguei esses descendentes que são, aqui ó, azão-azinho, alta, azão-azinho, alta, e cruzei, o que aconteceu? O gameta, como a gente viu lá no slide anterior, eu vou ter o gameta do alelo azão e o alelo azinho. Aqui também. Essa aqui vai produzir gameta. Alelo azão, alelo azinho. Então, quando eu cruzo, ó, azão com azão, azinho com azão, eu sempre ponho primeiro maiúsculo, tá? Então, ó, azão, azinho. Aqui, azinho, azão. Então, azão, azinho. E azinho com azinho. O que aconteceu? Eu vou ter azão, azão, alta. Azão, azinho, alta. Azão, azinho, alta. E azinho, azinho, baixa. Em termos de fenótipo, eu vou ter 25% de indivíduos azão, azão. Aqui, 25%. Metade, 50% azão, azinho. E 25% azinho, azinho. Então, o esquema abaixo, o esquema acima, também permite prever que dos descendentes de cruzamento, 75, ó, agora eu estou falando de fenótipo, não de genótipo. Lembra que fenótipos são as letrinhas. Que está aqui, 25 azão, azão, 50% azão, azinho, 25 azinho, azinho. Agora o fenótipo, 75 é a planta alta. Por quê? Porque azão, 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 azinho e azão, azinho é planta alta. Lembrando que o azão é dominante sobre o azinho, que é recessivo. E está aqui, ó, 75 do fenótipo é planta alta. Genótipos azão, azão e azão, azinho.
e 25 do fenótipo é planta baixa, o Azinho, Azinho, tá? Estamos terminando. O ambiente ele influencia o fenótipo. Agora imagine que uma planta de ervilha tem um genótipo que condiciona a planta alta. Isso significa que essa planta será necessariamente alta? Não, se por acaso a planta não estiver plantada em um solo fértil, que contém os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, é possível que ela seja uma planta baixa. Então tá aí, ó. A planta ela pode não estar bem nutrida, pode não estar recebendo água. Então isso vai interferir. Então esse exemplo ele ilustra que embora o fenótipo de um indivíduo seja condicionado pelo seu genótipo, os fatores ambientais, aqui no caso, a escassez de nutrientes, né, como água também vai influenciar no fenótipo, na altura da planta. Então, o que que é o fenótipo? O fenótipo é igual ao genótipo mais os fatores ambientais. Tem um caso bem interessante aqui, ó. Há muito tempo atrás, apareceu tirar uma foto, um pesquisador tirou uma foto com esse homem aqui, que ele era muito pequeno. Eles estavam dizendo que as pessoas estavam começando a ficar baixas, isso aqui na região do Nordeste. As pessoas estavam começando a nascer baixas e isso ia passar de geração em geração. Mas, na verdade, não é isso, foi uma mentira. Por quê? Eles estavam achando que o genótipo aqui sempre seria de baixo. Mas ele era baixo assim por causa de fatores ambientais, que ele não teve alimentação adequada durante a fase de crescimento dele. Quem é esse garoto aqui? É o filho dele, que nesse momento aqui, a condição da vida dele, da economia no Brasil, era melhor. Então ele tinha condição de dar uma alimentação melhor para o filho. O que aconteceu? O filho cresceu. Ele não. Então esse homem, ele, vamos dizer assim, ele não cresceu mais porque ele teve uma fase de subnutrição, ele não recebeu alimentação adequada porque a família dele era muito pobre. Depois ele teve uma condição melhor de vida e conseguiu dar uma condição melhor para os seus filhos. Então o filho dele cresceu, porque não faltou nutrientes para isso. Então, aqui nesse caso, a gente vê claramente como o fator ambiental interfere na altura aqui no caso desses dois. E outra coisa também, tem aqui, isso aqui é o Rudy Gullit, é um jogador de futebol bem conhecido, né? Outra coisa, isso, cabelo dele é a mesma pessoa. Então, você cortar teu cabelo ou rapar a cabeça, não vai passar essa informação pro filho. Ah, eu a vida inteira eu rapei a cabeça, eu tenho medo do meu filho nascer careca e ficar careca. Não, isso não é uma característica que passa, tá? Então, o que você faz, pintar a cor do cabelo, mulher que gosta de alisar, que gosta de deixar encacheado, tal, isso não vai interferir no filho ou na filha. O que interfere é o genótipo que ela já tem, tá? Essa mudança de cor do cabelo é uma alteração que a pessoa é que faz, mas isso não passa para o descendente, tá? Então, o fenótipo, ele está relacionado ao genótipo, com a contribuição dessas influências ambientais. Portanto, nem todas as características são hereditárias. Aquelas decorrentes da influência do ambiente, como eu falei do cabelo ou da nutrição, sobre o organismo do indivíduo, não são transmitidas de pai para filho. Certo? É isso. Tá bom? Um assunto legal, interessante, espero que vocês tenham gostado. Teve dúvida, gente? Volta e vê a aula de novo. Tá bom? E lembre de assistir às nossas lives, tá? Um abraço, até mais.